Fala, galerinha querida do meu coração. Tudo bem com vocês? Professora Aline, dando início aí mais uma videoaula. Quero dizer já de antemão que estou com muita saudade das nossas aulas, das nossas brincadeiras, né? Fazer menção aqui que sinto muita falta de vocês, tá? Dessa interação que nós tínhamos em sala de aula. Torcendo logo para que tudo isso se resolva, né? E que possamos mais uma vez estarmos juntos, né? Todo mundo na mesma ligação, na mesma sintonia, tá bom? Peço desde já que abram um livro de vocês, língua portuguesa, página 55, tá? Onde vamos falar um pouquinho de verbos regulares e verbos irregulares, ok? Vamos lá. Verbo regular. O livro de vocês traz o conceito. Vamos ler. É o verbo que, quando conjugado, não apresenta alteração em seu radical e cujas desinências seguem o modelo de sua respectiva conjugação. Lembram que na sala de aula, quando nós vimos estrutura do verbo, a professora colocou no quadro as conjugações verbais, mostrando para vocês quando eu tiro a terminação do verbo o que sobra é o radical. Estão lembrados disso que a gente viu em sala de aula? Então, os verbos geralmente seguem esse modelo, tá? Aqui no exemplo, eu coloquei 3 cores diferentes para vocês, né? O verde, azul e vermelho, tá? Eu tenho aí o verbo cantar, que eu vou chamar de verbo de primeira conjugação, que terminam em ar. Aprender, verbo de segunda conjugação, que termina em er. E assistir, verbo de terceira conjugação, que terminam em ir, tá? Então, nós temos três terminações, né? 3 conjugações, ar, é, ir, tá bom? Aí, eu coloquei aí, eu destaquei para vocês, o que tá em verde, tá? Cortei o final do verbo, né? São verbos de infinitivo. Cortei o que sobra meu radical, tá? Percebam aí que o verbo cantar manteve-se o mesmo radical praticamente intacto, né? Olha lá, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Percebam que quando eu tiro o final, né? O radical se mantém, a estrutura se mantém intacta. A mesma coisa com o verbo aprender. Eu aprendo, tu aprendes, ele aprende, nós aprendemos, vós aprendeis, eles aprendem, tá? A mesma coisa. Eu tiro a vogal temática, eu tiro a terminação, né? Número pessoa, número temporal, as desinências, e fica o mesmo radical. A estrutura se mantém intacta. O verbo assistir. Eu assisto, tu assiste, ele assiste, nós assistimos, vós assistis, eles assistem. Então, percebam que há, né, essa regularidade, né? Se manteve o radical. Ele não mudou, permaneceu intacto. Tá ok? Então, toda vez que acontece isso, eu falo que o verbo ele é regular. Por quê? Porque o seu radical não sofreu alteração depois da sua conjugação, ok? Bem, além desta regularidade, percebe também que há uma regularidade para a flexão de cada pessoa. Por exemplo, aí, ó, eu canto esse o aí, né, da vogal, né, que está na primeira pessoa. Eu aprendo, ó, de novo, a vogal indicando a primeira pessoa. Eu assisto, vogal o indicando a primeira pessoa, tá? A mesma coisa temos lá nas terminações, ó, cantávamos, aprendemos, tínhamos. Isso quer dizer que aí, que é para a gente entender essa diferença aí, é porque é a vogal temática. Lembra que nós vimos também em sala de aula? Vogal temática é aquela vogal que está coladinha ao meu radical. Então, o importante é que a gente entenda que essas alterações que tem de cantamos, aprendemos, assistimos, esse a, esse é e esse i aí, da terceira pessoa do plural, quer dizer o quê? Que é a minha vogal temática que está conectada ao meu radical, formando assim um enunciado, formando assim a flexão do meu verbo, tá bom? Então, não se esqueçam disso. Percebam aí que está nítido, a estrutura se manteve intacta de todos os verbos, tá? Então, eu chamo esse verbo de um verbo regular. Por que regular? Porque quando conjugado, seu radical não sofre alteração. Bem diferente é o verbo irregular.
Vamos ler o conceito que está no livro de vocês, tá? É o verbo que, quando conjugado, não segue o modelo de sua respectiva conjugação. Isto é, apresenta alterações no radical ou nas terminações. Percebam aí que eu tenho no regular, o radical se mantém intacto, né? Ele não se altera na conjugação, mas o irregular, ele dependendo da pessoa, né? Que está da pessoa da conjugação, ele pode sofrer alteração. Exemplo aí, o verbo dizer, no presente do indicativo, ó. Eu digo, tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós dizeis, eles dizem. Percebam que somente a primeira pessoa, eu digo, o radical é diferente? Consegue perceber que eu tenho aí o radical, no caso é o G, os demais é o Z? Então, esse verbo dizer, ele é um verbo irregular. Por quê? Porque ele sofreu alteração na sua conjugação, tá bom? Professora, mas isso quer dizer que ele é sempre? Não, dependendo, né, da terminação dele ou do tempo que ele está sendo conjugado. Vamos ver aí mais exemplos. O verbo saber, no pretérito perfeito, ó. Eu soube, tu soubes, tu soubeste, ele soube, nós soubemos, vós soubestes, eles souberam. No pretérito perfeito. Percebam que o mesmo verbo conjugado no presente, ele sofre alteração. Ó, eu sei, tu sabes, ele sabe, nós sabemos, vós sabeis, eles sabem. Olha aí a primeira pessoa, eu sei, a segunda pessoa, tu sabes. Olha a diferença aí. Tá percebendo? A vogal, né? O radical mudou. Então, esse verbo saber no presente, tá? No presente, ele é um verbo irregular. Tá ok, queridos? Se atentem sempre a isso. Nem sempre ele vai ser irregular em todo o tempo verbal, dependendo do contexto que ele é empregado. No pretérito perfeito, ele não tem alteração, o mesmo verbo. Quando eu falo ele no presente, trago ele para o presente, há essa alteração na primeira pessoa, tá bom? Então, assim, é uma aula muito tranquila, tá? Essa parte de radical, a gente também viu em sala de aula. Como é que eu faço para achar o radical, professora? Eu coloco a forma nominal do verbo. Estão lembrados quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, particípio e gerúndio, né? Quais são os verbos de infinitivo, professora? São aqueles verbos que terminam em R. Correr, pular, subir, descer, cair, tá bom? Quais são os verbos, professora, de gerúndio? São os verbos que terminam em NDO, não é isso? Então, chegado, pulado, tá bom? Então, são verbos que terminam em NDO. Professora, quais são os verbos de particípio? São aqueles verbos que terminam em ido ou ado, tá? Partido, tá? Então, não se esqueçam disso. Eu tenho aí as 3 conjugações verbais. Quais são as conjugações do verbo? Ar, ir. Ar, primeira conjugação. Segunda conjugação. Ir, terceira conjugação. Como é que eu faço, professora, para poder achar o radical do verbo? Eu coloco esse verbo no infinitivo, terminando em R, né? Acabei de falar aqui o modo dele, a forma nominal. Corto o final dele, né? E o que sobra é o meu radical, tá? Coloquei o radical. A palavra seguinte ao radical eu vou chamar, lembra? De vogal temática, porque é onde vai formar o tema, vai formar a palavra em si. A gente viu isso em sala de aula, inclusive até fizemos exercício do livro, se eu não me engano. Tá bom, queridos? Então, sempre se atentem a isso. O verbo, ele pode ser regular ou irregular. Regular é aquele que em toda a sua conjugação ele não sofreu alteração, tá? Ele se manteve, a sua estrutura se manteve intacta. Verbo irregular é aquele que na sua conjugação houve alteração, tá? Houve diferença aí no seu radical. Então, eu vou chamá-lo de verbo irregular. Tranquilo? Professora, sempre, todos os verbos, eles podem ser sempre regulares e irregulares? Não, dependendo do tempo da conjugação, né? Que ele está sendo, no caso, flexionado. Por exemplo, vou tornar a falar, no verbo saber aí, eu tenho no pretérito perfeito, ele está
O radical, tranquilo. Quando eu jogo ele para o presente, ele já tem alteração aí no seu radical. Então, esse verbo saber, ele pode ser regular ou irregular, dependendo do modo do qual eu esteja conjugando. Tranquilo? Bem, como não adianta ficar só nas minhas palavras, porque a língua portuguesa aprendemos com a prática, né? E o livro traz, né, aborda exercícios. Eu gostaria muito que vocês tentassem fazer os exercícios. Por quê? Porque tentando fazer, pode surgir dúvida, que é normal. Vocês entrem em contato comigo dentro do nosso horário de aula. Sabe vocês que na quinta-feira a gente tem 5 tempos, né? Nós estamos juntos de 8 da manhã até 12:30. Então a gente tem um tempo bastante considerável para poder colocarmos esses exercícios em dia, tá? Tirando dúvidas comigo no privado, porque eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Então tentem fazer essas páginas aí 55, 56, 57, 58, 59, aí nós pulamos para 63, 64, 65, 66, 67, tá? Que vai falar sobre verbos regulares e irregulares e uma interpretação de um texto. Assim fechamos o segundo capítulo do nosso livro, tá bom, queridos? Bem, lembrando sempre, tá? Eu estou aqui para ajudá-los. Então, houve alguma dúvida, não entendeu a videoaula, assista de novo. Não entendeu? Assista pela terceira vez. Houve dificuldade? Professor, eu assisti a sua videoaula 3 vezes, não entendi tal coisa, tá? Faça a sua observação, a sua dúvida, querido. Coloque no papel. Tá assistindo a videoaula, surgiu uma dúvida, ó, coloque no papel. Acabou de assistir a videoaula, me chama no privado, professor, assisti o vídeo, fiquei com dúvida sobre esse ponto da videoaula, sobre esse aspecto. E a gente, com certeza, vai esclarecer a sua dúvida, que o importante é isso, né? É você não ter dúvida do conteúdo, porque é um conteúdo muito importante que certamente eu vou cobrar em prova, tá bom? Então, eu estou à disposição de vocês na quinta-feira, de 8 da manhã até 12:30 para sanar qualquer dúvida, tá bom, queridos? Um forte abraço. Quero reafirmar aqui a saudade que eu tô de vocês, das nossas brincadeiras, das nossas conversas, que vocês são a turma que mais me fazem rir naquela escola. O jeitinho de vocês, as coisas de vocês mais me cativa. Então eu tô aqui para ajudá-los, tá bom? Não tenham vergonha de me chamar, não tenham vergonha de perguntar, porque é normal que haja dúvida e é normal que a professora esteja aqui para ajudá-los, tá bom? Um forte abraço, até a nossa próxima aula. Tchau!